Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado domingo para você, uma excelente semana. Deus nos abençoe e nos fortaleça. Se possível, você que está chegando, compartilhe esse vídeo. Vamos pedir à Virgem Maria para que ela interceda a Jesus nesse dia por cada um de nós, nos conceda toda a graça que precisamos para a nossa caminhada de fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, hoje nós queremos falar da grande tentação. Mas o interessante é que o Evangelho de hoje vai mostrar Jesus sendo tentado pelo demônio no deserto. O demônio faz 3 propostas para Jesus. Devemos entender, como Nossa Senhora mesma disse em uma das suas mensagens aqui em Anguera, tende cuidado, o demônio é forte e sabe como enganar-vos. É forte e sabe como enganar. Se o demônio tentou Jesus, que é Deus, imagine nós, pobres pecadores, que muitas vezes não levamos a sério, a palavra de Deus e acabamos perdendo a oportunidade de estar 100% ao lado do bem, ao lado de Deus. Se eu dizia ontem aqui que se essas propostas do demônio fossem feitas, por exemplo, para todos os católicos. Já pensou o demônio fazer essas 3 propostas que fez para Jesus para todos os católicos do mundo? Será que os católicos, nós, que eu também sou, graças a Deus, católico, será que nós iríamos vencer o demônio? Iríamos rejeitar a proposta dele? Por exemplo, há uma que encheria os olhos de muita gente que se diz católico. O demônio ofereceu para Jesus toda a riqueza da terra. Toda. Tudo que é dele, o demônio disse, te dou para tu. Se tu te prostrares e me adorar. E você observa que todas as propostas do demônio, inclusive bem feitas, O demônio vai, Jesus está com fome, ele pede para transformar pedra em pão. Mas será que Jesus não poderia transformar pedra em pão? Pode, com certeza. Mas o alimento preferido de Jesus é fazer a vontade do Pai. E por isso ele dá como resposta ao demônio, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas quando o demônio oferece para Jesus, toda a riqueza da terra, eu fiquei pensando, rapaz, você imagina tanta gente que se diz cristã católico, que vive buscando o poder, com uma chance daquela, entregaria logo a alma para o diabo. Então, quando o demônio faz essa proposta, Jesus vai usar a própria palavra para afastar o demônio dessa ideia. Depois o diabo vai novamente oferecer a Jesus as riquezas, te darei todo poder, tudo, se te prostrares e me adorar. Jesus vai dizer, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Depois o diabo leva Jesus ao lugar mais alto de Jerusalém, pede para Jesus se lançar, todos os desafios Jesus vai vencer. E Jesus o usa como resposta, não tentarás o Senhor teu Deus. Bom, resumindo, qual seria a nossa saída diante dessas tentações? Quando somos tentados, qual é a nossa resposta à tentação? Lembrar primeiro, que já expliquei em outras catequeses,
que se você é tentado, você não comete pecado nenhum. O tentador, quem te tenta, peca. Você que é tentado, não peca. Só peca se ceder à tentação. Entendi. A lógica é essa aí. Mas nos tempos de hoje, há muita gente, muitos católicos, que são tentados a achar, por exemplo, isso é uma grande tentação e muitos estão cedendo a isso, achar que tudo é a mesma coisa. Mas como tudo é a mesma coisa? Se tudo é a mesma coisa, Deus também é igual ao demônio? Não, não é a mesma coisa. Deus é Deus, o diabo é o diabo. A Igreja Católica é a mesma coisa das outras? Não. A Igreja Católica é uma coisa fundada por Jesus, Igreja de Jesus. As outras foram fundadas pelos homens. Você pode colocar o nome aí, você pode pegar o seu celular e colocar no Google. Quem fundou a igreja, bota o nome lá. Quem fundou a igreja tal, aí aparece lá a ficha do sujeito, o ano que ele fundou. Se você perguntar quantos seguidores tem a igreja tal, aparece lá a lista todinha de quantos seguidores tem, que país está e por aí vai. Aí você vai ver que muitas dessas seitas que estão aí, elas foram fundadas por um revoltado católico que não quis abraçar a verdade de Deus, se afastou da igreja e acabou fundando a sua igreja, entre aspas, que eu chamo de seita, né? Ontem eu conversava com uns amigos de Sergipe que estavam aqui, né? E eu contava um episódio que aconteceu, inclusive eu contei também para os peregrinos, porque foi uma conversa privada, nós estávamos... Citei isso, mas na cruz eu falei para todo mundo também. Eu recebi aqui uma caravana de Salvador, um ônibus, algum pouco tempo atrás, né? E uma senhora se apresentou para mim, acho que eu já até comentei aqui isso na catequese. Ela veio, foi um prazer estar aqui, que bom que eu vim, começou aquelas conversas, né? E aí o que me chocou foi ela disse assim, eu sou católica espírita. Então ela disse, eu sou católica espírita. Eu disse, não, peraí, a senhora é espírita e eu sou católico. Seja bem-vinda. Não vou dizer para a senhora que a senhora não é bem-vinda aqui, porque aqui é um lugar de Nossa Senhora. E Nossa Senhora está aqui para abraçar todos os pecadores, contando que Nossa Senhora, eu vou logo dizer para a senhora, imagine, ela estava chegando ali, estava se apresentando, se apresenta como católica espírita, disse, olha, essa religião não existe, né? Existe a Igreja Católica e existe o Espiritismo, que não é nem religião. A senhora é espírita, a senhora não pode dizer que a senhora é católica espírita, porque não existe isso. Por outro lado, deixa eu dizer para a senhora que do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ao Apocalipse, o Espiritismo é condenado por Deus. Na mensagem 34 aqui de Anguera, Nossa Senhora diz que chora quando os filhos dela vão ao Espiritismo. Então, se Nossa Senhora chora por uma pessoa ir a um centro espírita, é porque lá não é coisa boa. Mas como pode ser uma coisa boa se nega a ressurreição do filho dela? Se nega que o filho dela é o Salvador? Então, aquela senhora diz, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo Deus? Não. Nada de mesmo Deus, né? Na época que Jesus esteve na Terra, tinha Jesus e tinha um bando de idiota que dizia que era o Messias, né? Que se apresentaram, ou você está achando, quando Jesus nasceu, eu tenho essa informação segura, quando Jesus nasceu, já tinha dezenas e dezenas de sujeitos lá naquela região que também se autoproclamavam Messias, o Salvador, entende? Pense, então, os falsos profetas sempre existiram, está condenado na Bíblia Sagrada. Eu disse para minha senhora, não é a mesma coisa. Como a senhora vai achar que é a mesma coisa, catolicismo e espiritismo, se o espiritismo não acredita na presença de Jesus na Eucaristia, não acredita na ressurreição, não acredita na virgindade perpétua de Nossa Senhora, não acredita em todas as verdades da fé. Acredita só que cada um se salva por si mesmo por meio de sucessivas reencarnações. Isso é heresia do demônio, né? Para enganar. Então a senhora foi tentada pelo demônio, alguém fez a proposta para a senhora foi tentada e o pior é que a senhora cedeu à tentação e caiu nessa armadilha do diabo. Mas aí a senhora tem chance de sair desse abismo, né, desse lamaçal, dessa sujeira, se confessando, se arrependendo primeiro, se confessando e voltando para a sua igreja, que a senhora nasceu na Igreja Católica. Ela
ficou meia abalada porque certamente não esperava esta reação minha, que o grande mal dos católicos, dos que pregam, de padre, bispo e etc., é que ouve uma coisa dessa e se cala. Pense, se você ouve uma pessoa dizer isso, gente, o espiritismo é uma das piores aberrações que eu já vi na minha vida. Nega. Até essas seitas protestantes que também são perigosas, mas menos perigosas do que o espiritismo, né? Embora uma coisa vale outra e os dois para mim não vale nada. Mesmo porque quando o sujeito se rebela contra Deus e funda a sua própria, entre aspas, né, igreja, que eu chamo de seita, isso é um perigo muito grande. Então aquela senhora eu senti que ela ficou aérea, chocada. E eu abracei aquela senhora e disse, a senhora é bem-vinda aqui. Eu sei que a senhora não é católica, mas ela teimava em dizer, mas eu vou à missa. Sim, mas entrar na igreja, ir à missa, como diz a senhora, não significa que a senhora é católica. Né? Não significa. Porque para a senhora ser católica de verdade, a senhora precisa acreditar na doutrina da igreja. Mas eu acredito. Não, a senhora não acredita. Não acredita porque a senhora acredita na reencarnação. O que a senhora está fazendo diante do sacrário? O que a senhora está fazendo olhando para a cruz? Vendo Jesus morto na cruz? O que a senhora vai fazer na igreja na sexta-feira da paixão, né? Para os ritos da sexta-feira da paixão, o Senhor morto, às vezes a procissão com o Senhor morto, e o que a senhora vai fazer na igreja no domingo da ressurreição, onde o padre vai, né, cantar glórias pela ressurreição do Senhor, se a senhora não acredita? Resumindo, aquela senhora, apesar de ser uma pessoa, digamos, intelectual, mas vivia na ignorância religiosa. E assim, posso lhe dizer, sem medo de errar, que vive muita gente na igreja e, aliás, vive muitos consagrados que estudaram, mas passaram por cima de muitas verdades de Deus e acabaram, né, se contaminando também. Porque Pedro Regis, eu já vi um padre famoso, não vou citar aqui o nome dele, mas é um padre famoso que tem programa de rádio e de televisão, dizer em um programa, foi num programa de Raul Gil, é um senhor chamado Raul Gil, é isso mesmo, o negócio tira chapéu, é um trem daquele tira chapéu para não sei quem, então botaram lá uma foto de um espírita chamado Chico Xavier, que já morreu, e esse padre botou Chico Xavier nas alturas e disse, tá lá no YouTube, não estou inventando nada, tá lá no YouTube se você procurar, né? E disse que Chico Xavier era um homem cheio do Espírito Santo. Pensa na desgraça. Chico Xavier era um homem cheio do Espírito Santo. Tudo que Chico Xavier fazia era coisa do Espírito Santo. O padre foi o que disse no programa de Raul Gil. Se eu sofro do coração, filho, eu tinha embarcado naquele sofá que está aqui atrás, ó, da câmera. Morria, tunfo. Você não ouviu isso de um padre? Por quê? Porque estava dentro de uma rede de televisão. Quer dizer que me chamam para dar entrevista em qualquer rede de televisão, eu vou chegar lá e vou ficar passando manteiga e pão para agradar a malandro? Não. Eu estou aqui para agradar Jesus. O resto, quem quiser gostar de Pedro Regis, goste. Quem não quiser, que não goste. Esse negócio de ficar... Um diz assim, mas Pedro, Nossa Senhora, é dócil. Sim, e quem está te dizendo que Nossa Senhora não é dócil? Ela é dócil, muito dócil. Quem não é dócil é Pedro Regis, é pecador igual a tu. Não tem nada comigo docilidade, não. A minha docilidade é estar aqui falando a verdade. Para mim, docilidade é te ensinar o que eu estou te ensinando aqui agora. Agora, docilidade não é chegar e concordar, não, é assim mesmo, que bonito. Senhor. Então, docilidade é você falar a verdade para a pessoa. Eu não poderia ser dócil com aquela senhora dizendo, que bom que a senhora é católica e espírita. Não, a senhora é espírita. Eu que sou católico. Então vamos separar aqui as coisas para não, né? É isso que tem que falar. Então, não adianta a pessoa dizer assim, eu sou católico budista. Não, você é budista. Você quer seguir lá o gordinho, lá, vai seguir lá seu boneco gordo. Agora,
Agora, não misture Igreja Católica com raio de espiritismo, com raio de budismo, com raio do estrupício todo lá. Não. Então vamos separar. Se você quer ser o que você quiser, problema seu. Jesus escolheu 12 e um traiu Jesus. Mas por que Jesus não deu um jeito nesse caba? Não, porque tem a liberdade. Eu tenho liberdade de ser o que eu quero, de fazer o que eu quero, tu também. Judas também teve a liberdade. Só que é assim, irmão, Deus dá a liberdade para nós, Deus nos dá a liberdade e ao mesmo tempo nos mostra o caminho da graça, da salvação, a luz de Deus. Eu tenho liberdade para fazer errado, mas eu vou fazer o certo que Deus está mostrando por aqui. É isso, liberdade é você escolher o caminho certo. Agora o sujeito pega a liberdade só porque tem liberdade e vai fazer baderna, aí perde a graça e perde a salvação. Então é preciso a gente ter cuidado com essas grandes tentações dos tempos modernos. A igreja, por exemplo, nossa igreja católica. Rapaz, eu estou impressionado como o demônio está agindo dentro da nossa igreja. Nunca, desde quando Jesus subiu ao céu, o demônio fez tanto estrago dentro da igreja de Jesus, né? Como agora, nesses tempos agora. E não se assuste não, e fará no futuro breve outros estragos maiores. É medo de falar a verdade. É tu ligar o computador, a televisão, para assistir um jornalismo e aparecer lá um padre dando bênção nas escolas de samba, no carnaval. É um padre que saiu desfilando com uma escola de samba do próprio sacerdote. Entende? É padre na rua pulando carnaval no meio da mulher pelada, dos homens, né, dessa viadagem que tem aí hoje. De homem se beijando e sai, os cabas passam beijando 50, 200 mulheres. Quando não acha mulher, vai beijando no meio. E o padre está no meio. Quer dizer, isso tem alguma coisa errada. Se fala. Eu sempre faço uma pergunta, que enquanto me dá a ideia de fazer a pergunta. Tem muitos sacerdotes e bispos que não acreditam na aparição de Anguera. Não acreditam. Mas sabe por quê? Porque eu estou aqui falando a verdade. Que muitos deles não têm coragem de chegar e gravar um vídeo e dizer o que eu estou dizendo aqui, não. Me perdoa estar dizendo isso, mas essa é a pura verdade. E aí eu digo assim, vem cá. Nossa Senhora Anguera, 32 anos, vai fazer em setembro, só falou a verdade. E se ela tivesse dito uma mentira, uma meia-verdade, eu caía fora. Apareça para quem a senhora quiser, estou fora. Mas como ela até hoje só falou a verdade, estou dentro. Até o dia que fechar esses olhos aqui para o mundo e abrir para Deus. Mas eu fico perguntando, o que muitos padres, bispos e cardeais estão fazendo hoje na igreja e dizendo, se o cara bispo pegar sua mensagem de Anguera, né? Ele pega sua mensagem de Anguera, está lá Nossa Senhora dizendo, a igreja deve dar uma bênção, deve fazer casamento de homossexuais. Já pensou se tivesse uma desgraça dessa na mensagem de Anguera? Esses mesmos malandros, estou sendo radical, esses mesmos malandros que estão dentro da igreja católica dizendo isso, se tivesse na mensagem de Anguera, não, está vendo? Não é Nossa Senhora, não. Isso é o demônio. Quer dizer, entende? Eles falam e querem que a gente engula. Mas eu estou dando exemplo, né? Porque acho que eu vou até me confessar por dar esse exemplo aqui. Mas é só para você entender. Se aparecesse uma coisa, não, claro que não seria Nossa Senhora, claro, né? Se Nossa Senhora, por exemplo, Nossa Senhora diz para nos abrir os olhos e evitar cair na tentação de achar que tudo é a mesma coisa, Nossa Senhora disse em Anguera dezenas e dezenas de vezes, a única igreja do meu filho Jesus é a igreja católica, as demais não são de Deus. Pedro, mas Nossa Senhora apareceu não sei aonde e disse que todas as religiões são boas e leva a Deus. Tá, então tu acredita lá onde tu está falando e não precisa acreditar aqui agora não. Tu escolhe o que tu quer. Nós temos caminhos para todo canto, mas só um leva a Jesus. Se tu acha que Nossa Senhora vai descer do céu para dizer que todas as religiões são boas, né, e isso e aquilo, beriri bororó, é problema teu, né? Porque aí, aqui em Goiânia, Nossa Senhora diz o contrário. A única de Jesus é católica, as demais não são de Deus e cada um escolhe o caminho que quiser. Se ela dissesse ao contrário,
Pode aparecer para quem a senhora quiser. Estou fora. Entende? Aí agora fica um bocado de malandros dentro da nossa igreja católica, né? Pregando heresia, ensinando coisa do demônio, defendendo coisas, aberrações, e quer que o católico aplauda. Aí Nossa Senhora vai e diz que a única que ela diz essas verdades, e esses malandros estão, não, agora aprenderam a moda, não permito que o Pedro Regi venha à minha cidade. Como é que é o negócio? Um dia desse eu fui para onde? Para o Distrito Federal. Desci no aeroporto e a coordenadora do grupo lá, a Beth, a quem manda um abraço, estava desesperada. Pedro, a palestra foi cancelada. Como é que é? O padre não deixou. Aí começou. O padre não deixou porque ia ser em um salão particular. Eu digo, e esse padre veio de onde? Com essa lei nova, né? Foi ele que criou? Ou ele vai ter a palestra e manda ele vir conversar comigo? Entende? A gente vai ter que começar a usar as leis, né? O Código Penal, que esses padres, a maioria tudo ignorante, não sabe as leis do Brasil, né? Estudaram outras coisas, mas não estudam as leis para entender que eles não podem fazer o que quer. Nem padre, nem bispo, nem papa. Pode proibir nada, né? O que eles podem proibir, deveriam, eles não proíbem. São as badernas dentro das igrejas, né? Essas coisas do demônio dentro da igreja eles não querem proibir. Aí querem proibir o Pedro Regi de evangelizar. Olha, eu vou mexer logo com quem? Com o baiano de Anguera. Que como diz o linguajar aqui, que eu não gosto de usar, não come reggae de ninguém, né? Eu não. Agora, uma criança de 5 anos manda Pedro calar a boca e Pedro cala. Se Pedro tiver certo, se Pedro tiver errado, uma criança de 5 anos manda eu calar e eu me calo. Agora, se eu tiver certo, pode vir padre, bispo ou papa. Perdeu o seu tempo. Eu estou certo. Agora, se eu tiver errado, ensinando o errado, fazendo coisa errada, não. Estou errado, dá licença. Admitir o erro, né? Admitir o erro é de quem tem Jesus no coração. Se você errou, se você não está correto, reconheça o erro, é uma grande virtude reconhecer o erro. Agora, o sujeito só porque é padre, só porque é bispo, não quer na minha diocese. A diocese é tua, companheiro. Tu não tem nada. Tu come do que a gente dá. Entende? Agora fica falando besteira. Então eu disse, olha, o que nós temos que fazer é aplicar as leis. Quando o padre fala qualquer coisa, pega e esfrega no nariz dele. Código Penal, Constituição Federal, o senhor continua falando. Se ele continuar falando, vamos numa delegacia, prestamos uma queixa, o delegado vai imediatamente prender o sacerdote, prender quem quer que seja. Não é para cumprir a lei? A igreja não manda cumprir a lei civil do Brasil não é para ser cumprida? Então vamos cumprir. Vamos cumprir, acabou. Se alguém vai... Terço dos homens, por exemplo, quando eu vejo hoje em Aparecida milhões de pessoas no Terço dos Homens, eu fico lembrando, há 30 anos atrás, né, eu já conheci o Terço dos Homens. O Terço dos Homens surgiu aqui no estado de Sergipe. Agora tem muita gente se alvoroçando, no cada estado se alvoroçando. Não, foi não sei aonde, não sei aonde. Os homens do Terço dos Homens, quando começaram lá, eles eram proibidos de rezar nas casas, os padres não deixavam rezar na igreja. Mas como o movimento cresceu, né, e muita gente de olho grosso viu que ia trazer uma rendazinha boa, aí começaram a abraçar. Por isso que o povo diz que eu sou desbocado. Mas eu falo, porque eu já fui várias vezes com texto de homens e etc, etc. E os padres botou a gente para correr na época. Então, devagar. Quer dizer, por que aquela ignorância do passado? Quer dizer, hoje reconhece que o trabalho do texto dos homens é um trabalho bom. Quando se fala de texto dos homens, são leigos, não tem nada a ver com a igreja, com a hierarquia da igreja, com os sacerdotes. Os sacerdotes no passado que incentivavam o texto dos homens era ridicularizado pelos colegas, sim, nas dioceses, pelo Brasil afora, muitos. Agora, alguém vai chegar, um padre bispo vai vir me desmentir aqui? Se eu conheço, mais do que qualquer padre. Pronto. Conheço o texto dos homens há décadas. Vi quando surgiu,
né? Esse movimento no Brasil que foi, repito, perseguido por muitos padres, por muitos bispos. Mas depois a turma começou a ver, não, isso é uma coisa boa, tá indo gente para cá, então deixa, venha. Né? Então foram abraçando. É um movimento maravilhoso, que alegra o coração de Nossa Senhora. Mas foi perseguido, pisoteado. Hoje até que eu não sou, mas já fui muito pisoteado. Aqui mesmo na minha diocese, eu lembro de um padre de Riachão de Jacuípe, parece que o padre estava possuído com uma coisa ruim, dentro de uma missa. Eu já contei esse episódio aqui. Numa época eu cheguei a levar o caso, eu estou falando aqui ao vivo, não estou mentindo para ninguém, eu cheguei a levar o caso ao bispo da minha diocese, né, Dom Itamar, fui à casa dele e disse, olha, aconteceu isso. E na época o Dom Itamar disse, vou tomar providência. O padre, não sei nem quem anda esse padre hoje, ou se ainda é padre, né, porque ele nem jeito de padre ele tinha. Mas numa missa, ele fez uma baixaria comigo, que estava dentro de uma missa, que iria dar uma palestra. O padre chegaria lá, ele só ia lá de 6 meses nessa comunidade para celebrar a Santa Missa. Quando alguém avisou para ele, padre, o Pedro Regis está vindo para cá no domingo. Como é que é? Pedro Regis? Não, eu quero esse Pedro Regis aqui. Que hora é? Às 3 horas da tarde, pois é, 3 horas da tarde eu vou celebrar a missa. Imagina. O padre colocou uma missa exatamente na hora da palestra. O rapaz ligou desesperado. Pedro, pelo amor de Deus, vai ter que cancelar. O que foi que houve, irmão? E o povo está assim, pede uma data na agenda, aí vai, depois o padre dá os calão do ruim, aí o pessoal liga para cancelar. Tu acha que eu sou o quê? Um vagabundo que não tem o que fazer? Eu dou uma data e tu vai desmarcar porque o padre não quer? E o padre é o quê assim? Que autoridade tem um sacerdote? Usa a lei. Padre, eu vou começar a mandar pelo WhatsApp isso pro povo, sabe? As leis, olha, aqui. Se o padre falar qualquer coisa, mostra para ele, padre, tá aqui, a lei é essa aqui. O senhor quer desafiar a lei, porque se o senhor for desafiar a lei, eu vou tomar minhas providências. Na hora, ele recua. Ele cai fora, ninguém quer desafiar a lei, não. Ninguém quer ser preso, não. Pedro, você teria coragem? Claro que eu tenho coragem. Mas claro que eu tenho coragem. Jesus, o evangelho, a igreja, a doutrina, está no catecismo. É para obedecer a lei? É, pronto. A dizer que um sacerdote comete um crime, não prende o padre não, porque é padre, não, soca esse malandro lá no presídio. Acabou. Essa história do que é padre, o padre estrupou uma criança, abusou de uma criança, não prende no que é padre, não, sapeca ele dentro do presídio e o banco tivesse uma lei para ele nunca mais sair de lá. Acabou. É lei para cumprir? Cumpre. Pois esse sacerdote marcou a missa exatamente na hora da palestra. Eu disse, já sei. Isso, irmão, o demônio tentando. Ó, a grande tentação. Isso é o demônio para tentar. Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar as patas do demônio. Tu vai fazer assim. A palestra vai existir. Eu vou. E como eu tenho que ir para a missa de manhã, a partir de domingo, eu não vou para a Santa Missa de manhã e vou participar da missa do padre. Pronto. Vou participar da missa. Quando terminar a palestra, e a palestra seria na praça de um povoado que o padre só ia de 6 em 6 meses, viu? Aí eu chego lá, aí eu vejo aquele homem tirando as coisas do carro. Eu não conhecia ele, né? Era o padre. A igrejinha começou a encher de gente. A igreja pequena encheu, que eu estava lá em pé, não conseguia tirar o pé do lugar. Se tirasse, perdia a vaga, né? Aquele jeito que você já sabe. Quando esse padre começou a missa, ele olhou assim, lá do altar, eu vendo, ele altão do meu tamanho. O que é que está acontecendo aqui hoje? Por que essa igreja está cheia, né? Como nunca houve na história do meu sacerdócio. Começou assim. Ah, sim, é um tal de Pedro Regis que vai estar aqui. E eu lá. Na hora, eu baixei a cabeça e disse, Nossa Senhora, chegue para cá, que a senhora sabe que eu sou esquentado, né? Eu correr lá e bafar esse padre é daqui para ali. Me socorra, pelo amor de Deus. Eu preciso, isso é coisa do demônio. Eu preciso de paz. Pois olha, estou te dizendo aqui, irmão. Estou te contando um testemunho da minha vida que aconteceu comigo. Um só. Se eu vou te contar todas as perseguições que eu já tive ao longo desses 31 anos, eu vou ter que ficar aqui 3 dias ao vivo. Aí, meu irmão, eu baixei a cabeça, pedi a Deus que me desse paz. Acredita que eu senti, e era uma igreja pegando fogo. Eu senti, eu estou arrepiado aqui falando isso. Eu senti como que houvesse uma coisa aqui na minha cabeça e soprasse. Eu senti meu corpo gelar. Aquele calor desapareceu, senti meu corpo esfriar.
Eu fechei os olhos e comecei a rezar. Uma Ave Maria atrás da outra. Uma Ave Maria atrás da outra. Eu digo, Nossa Senhora, vença o demônio, vença o demônio. Cada Ave Maria rezava, vence o demônio. E uma atrás da outra. Como eu ando, muitas vezes, apaisando que eu digo, assim como essa camisa aqui, né? Hoje, ultimamente, até que eu tenho camisas que me identificam, assim, por exemplo, camisa com a logomarca da associação, do exército, são movimentos que eu faço parte, né, para divulgar Anguera. Então, às vezes eu viajo para outros países, vou com essa camisa, né? Não é nem camisa de manga comprida, etc. E aí, eu estava paisando, dizendo assim, né? Paisando que eu digo, sem uma camiseta de Nossa Senhora que identificasse, e meu irmão João do meu lado. Só que o João estava com a camisa de Nossa Senhora. Aí o padre lá disse, é você aí, que é o Pedro Regi? Aí meu irmão disse, eu mesmo não, é ele. Aí o padre disse, é você? Venha cá, meu filho, venha. Me chamou para ir para o altar. Venha cá, meu filho. Olha, quer dizer, se eu não estava ali naquela hora segurado nas mãos de Deus, eu tinha caído na armadilha. Como era muita gente, disse, padre, sua bênção. Né? Tratei com respeito. Hora nenhuma faltou com respeito. Padre, sua bênção, mas não se preocupe, depois eu falo com o senhor. Coisa. Porque era difícil chegar lá. Mas ele insistindo para que eu fosse ao altar. Sabe para quê? Para me esculachar na frente do povo. Como eu agradeci, falei com ele que ia depois, pedi a bênção e tudo, ele olhou e disse, tá bom, fica aí mesmo, daí mesmo você escuta. Eu não acredito nesse Pedro Regis, não acredito nessa... Aí começou, pá. Aí eu baixei a cabeça de novo, e o demônio não saiu ainda. Comecei a rezar uma Ave Maria atrás da outra. Não disse um A. Essa história, repito, quem sabe dessa história é o arcebispo emérito de Feira de Santana, Dom Itamar Viana, porque eu contei tudo para ele. E eu agora estou contando para você aqui, ao vivo. E aí eu fiquei calado, mas as pessoas, minha Nossa Senhora, o povo dentro da igreja reagiu com fúria contra o padre. Começaram a xingar o padre, chamar o padre interesseiro, o senhor só quer dinheiro. Pedro Regi já veio aqui 5 vezes e nunca cobrou um centavo da gente. E o senhor, para celebrar a missa, a gente tem que mandar o dinheiro adiantado. Foi isso que eu vi dentro da igreja. Acabaram com ele. E ele, quando vi a reação, eu só vi as pessoas de canto em canto falando, me defendendo. E eu, minha Nossa Senhora, acalma esse povo, acalma esse povo. Resumindo, ele disse, se não parar, eu não celebro a missa. E uma mulher do meu lado disse, missa? Isso não é missa. O senhor está chamando isso de missa? O senhor está querendo armar um circo aqui, né? Nos fazendo de palhaço. Isso não é missa, não. Como é que o senhor vem para cá para falar? Começou. Aí eu pedindo a Nossa Senhora para que, sabe, eu me arrepio até hoje quando eu lembro daquela cena. Quando o padre viu que o povo começou a se revoltar contra ele, o padre quietou e deu seguimento à missa. E na hora da comunhão, lá vai eu para a fila. E eu fui exatamente na fila do padre. Tinha um ministro lá, o padre. Fui, e ele, como se nada tivesse acontecido. O corpo de Cristo. Amém. Voltei, fiz ação de graça. Na saída, tinha um velho de uns 60 anos com um filho que queria pegar o padre. E eu fui lá e disse, olha, não faça nada. Nossa Senhora disse em Anguera que eu, ao aceitar a missão, eu ia sofrer. E isso é sofrimento. Deixe, não tem nada não. Não faça nada. Se o senhor fizer qualquer coisa contra o padre, vai dizer que foi eu que mandei, isso vai ser um escândalo, não é bom para a minha missão. Deixe nas mãos de Deus. Eu não fiz nada, foi ele o errado. A missa começou, irmão, 3 horas da tarde. Era o horário da palestra. E ele segurou até quase 6 horas para que o povo se cansasse e não esperasse. Mas o povo esperou. Eu comecei a palestra às 6h15 e só saí de lá 9 horas da noite. E o povo lá desde 3 horas da tarde. Mas eu esperei o padre na saída, E quando ele veio, eu disse, como eu prometi, sua bênção, padre. Aí Deus abençoe. Aí eu segurei na mão dele, bem forte, não soltei não. Ele disse, o senhor é brasileiro? Agarrado na mão dele. O senhor é brasileiro? Eu disse, sim, sou. Parece não. Como assim? Porque o que o senhor fez aí na igreja é crime. Crime que lhe dá 6 anos de cadeia, segundo o Código Penal brasileiro. O senhor cometeu um crime. Mas quando eu quero falar a verdade, eu falo. Digo, se o senhor fala a verdade, eu também falo a verdade. Mas me diga só uma verdade, não quero 2 não. Uma verdade, que o senhor disse dentro dessa igreja.
Ele ficou branco. Eu digo, eu não tenho nada contra o senhor. Sei que o senhor foi usado pelo demônio. Eu não acredito nessas coisas. Problema seu. Se o senhor não acredita na existência do demônio, o senhor nem deveria dizer que era padre. Né? Mas eu acredito porque o Evangelho fala, Jesus foi tentado, o catecismo diz e Nossa Senhora confirmou em Anguera que o demônio existe. Então, padre, seja caridoso. Eu não vim aqui para tirar ninguém da sua igreja. Ao contrário, eu vim para colocar. Tanto é que o senhor se admirou, né, de ter tanta gente na igreja, desde quando o senhor é padre. Foi o senhor que disse que o senhor nunca viu tanta gente aqui dentro da igreja. Mas esse povo não veio aqui para ver Pedro Regis, não. Pedro Regis não é artista, não tem fama. Pedro Regis é pecador. Acaba da roça aqui, de Anguera, vizinho do senhor, que teve a graça de ver Nossa Senhora e está passando por essa humilhação só porque a Mãe de Deus apareceu para falar a verdade. Eu disse com toda a educação, com toda a calma, disse a ele que ele cometeu realmente um crime, né, que ele repensasse no que ele disse. As pessoas queriam, inclusive, até que eu processasse na época, isso já faz mais de uns 15 a 20 anos, né, entre 15 e 20 anos mais ou menos. Eu disse, não, eu não quero fazer mal nenhum para ninguém, que Nossa Senhora ensina a fazer o bem. Agora a gente tem que mostrar a lei para essas pessoas, para que eles respeitem a lei. Se no último caso, ali não seria, o padre ficou sem jeito, não pediu desculpa hora nenhuma, né? Mas na saída eu pedi a bênção de novo e ele foi embora. Mas o povo ficou revoltado. Então esse fato aconteceu aqui com o padre da paróquia. Ele era de Riachão, o senhor daquele ano, de Riachão do Jacuípe. Digo aqui sem medo, porque eu estou falando a verdade. O meu arcebispo emérito sabe da história que eu contei. Isso foi no domingo, na segunda-feira, direto para a casa do bispo, eu contei para ele. Ele disse que tomaria providência. Nunca mais soube desse sacerdote. Não sei se continua padre ou se afastou, não sei. Mas, infelizmente, a coisa anda desse jeito. Então, as pessoas querem nos impedir de falar a verdade. Mas quando alguém mente, né, as pessoas estão aplaudindo. Uma inversão de valores. Não dá para entender o que está acontecendo dentro da igreja católica. Na nossa igreja, a igreja de Jesus. Não dá para entender. É vergonhoso esse tipo de coisa. Então, a grande tentação dos tempos de hoje é a gente achar que tudo é a mesma coisa. E não é, né? Tudo não é a mesma coisa. Do jeito que vai, as pessoas vão acabar perdendo, a maioria das pessoas. A maioria, ainda hoje eu creio piamente que a maioria nós temos hoje na Terra 7 bilhões de pessoas, hoje eu creio, sem medo de errar, que de esmola pequena, no mínimo, a maioria vai se perder eternamente. Assim por baixo. Mas lá no fundo, eu chego a 85% dos que vão se perder aos olhos da gente. As pessoas estão aí sem querer igreja, sem querer se confessar, quem se... mas no mínimo de esmola, metade se perde. O número é maior, infelizmente, né? Então, ajudemos a Mãe de Deus a defender a verdade. Não precisa você brigar com ninguém, mas eu não quero que ninguém atravesse no meu caminho para dizer que não pode, não sei o que, como se fosse dono. É palhaçada uma coisa dessa, né? Jesus parece que é dono da igreja católica. O dono da igreja católica é Jesus, que morreu e mandou que a gente que é batizado ir pelo mundo evangelizar. Aí o sujeito quer impedir, como quiseram impedir o movimento do Terço dos Homens lá no passado, há 3 décadas atrás. Quantas pessoas... Aracaju, tem gente de Aracaju me assistindo agora. O movimento mais forte do Terço dos Homens nasceu no estado de Sergipe. Pelo que me consta, o movimento do Terço dos Homens nasceu inclusive em Sergipe. Outros estados estão se alvoroçando a isso, né? Mas foi em Sergipe que nasceu o Terço dos Homens. E quanta gente, que inclusive está me assistindo aí agora, sabe de muitas histórias que a gente passou no estado de Sergipe por causa de perseguição, né? De rezando o terço. Grupo São José, lá na região de Itabaiana, Campo do Brito. Filho, Grupo São José, que existe até hoje. É um grupo com mais de 50 homens. Hoje, se tiver, vai ser uns 15. Por quê? Porque os próprios padres daquela região ali, de Sergipe, fez com que os homens se afastassem. Muitos viraram protestantes por culpa desses padres que não querem nada com a verdade de Deus, né? Nem sei se esses padres também estão vivos. Alguns devem estar vivos, né? Mas outros talvez já tenham morrido, que já eram idosos. E não queriam, tinham preguiça de rezar o texto. O Grupo São José saía nas casas, nas roças, ensinando o povo a rezar o texto. Quantas vezes eu dei para o pessoal do Grupo São José
textos que me vinham da Itália, aqueles pacotes, chegava aqui, caixas e mais caixas para distribuir. Lembra aqueles textos luminosos? Distribuía com as pessoas, eu dava para os grupos. As pessoas queriam comprar, eu digo, não, irmão, não pode vender não, porque veio da Itália e quem mandou uma carta dizendo todos para distribuição, né? Distribuição gratuita. Então eu não poderia vender. Então eu distribuía, dava de Sergipe em várias cidades. Quantas vezes andei com o professor Murilo, um abraço para o professor Murilo lá em Aracaju, que me levou para praticamente 90% dos municípios ou mais do estado de Sergipe, eu visitei. A gente levava texto para distribuir, o professor Murilo, a esposa, filhos que ajudavam. Então a gente vê como a fé do povo despencou. E despencou por culpa de muitos sacerdotes, que o povo se empolgava rezando o texto, aqui o padre vinha, tá proibido aqui, eu não quero, perere. O povo ficava com raiva. Às vezes a pessoa na inocência, na ignorância. Aí as seitas viam essa confusão, corria na casa dessas pessoas, não, tá vendo? Perca seu tempo com isso não. Até o padre não aceita, tá vendo que o padre não aceita? O padre é inteligente, não aceita essas coisas, é idolatria. A pessoa cai na armadilha, né? Então, tem muitos padres que também quando morrer, vai queimar lá em alguma repartição que não é o céu, por causa disso aí, viu? Vamos ter cuidado. Muitos santos lá do passado, muitos séculos da Igreja Católica, tiveram visão de padre, bispo e até papa no inferno. Mas por quê? Porque por causa dessas coisas, não quiseram a salvação e atravessaram no caminho dos outros para que os outros não se salvassem. Muitas almas se perderam e vão se perder por culpa dos maus pastores. Olha a mensagem de ontem. Pronto, tem essa palavra, né? A mensagem de ontem. Por culpa dos maus pastores, haverá muita coisa ruim dentro da igreja. Mas essa igreja, repito, é a igreja de Cristo. Não desanime, não... Pronto, aqui, Alberto, meu irmão. Esse Alberto está aparecendo aí, meu irmão. Nossa Senhora disse, por culpa dos maus pastores, o lamaçal das falsas doutrinas se espalhará por toda parte, causando grande cegueira espiritual em muitos dos meus pobres filhos. Olha aí, uma das frases da mensagem de ontem. Leia no site Apelos Urgentes. Desculpa ter falado muito, entrei aqui rapidinho para poder só dar uma palavrinha, acho que acabei falando demais da conta. Mas eu espero ter ajudado você a abrir os olhos. Não deixe de ser católico, porque tem padres desonestos, tem padres pedófilos, tem padres homossexuais, tem padres ladrões, temos tudo dentro da igreja. Mas eu não deixo de ser católico porque o meu compromisso não é com esses padres, não. Meu compromisso é com Jesus e com aqueles homens de Deus que estão dentro da igreja. Há muitas pessoas de Deus sofrendo, muitos padres, bispos, cardeais, tem muita gente boa na igreja sofrendo. Por quê? E quem está fazendo sofrer? Os próprios colegas, né? Os colegas que perseguem, os colegas... Quantos casos? Eu tenho muita história, irmão. Eu tenho amor à igreja católica. Porque do que eu já vi dentro da igreja, do que eu já passei dentro da igreja, se eu não tivesse fé, firmeza, se eu não tivesse essa graça de ser sustentado, não sei porque ainda mereço, mas pela Mãe de Deus, eu hoje não era nada. Nada. Se não fosse uma graça especial de Deus, a raiz da minha família, meu pai, Jonas, que Deus já levou, minha mãe, Amália, que nunca foram à escola, mas ensinaram grandes lições de fé pra gente, eu não era mais nada. Mais nada não era. Por isso, a importância de se ensinar os filhos, mostrar, não esconda para seus filhos os defeitos dos padres da igreja. Quando tiver, comente com eles, olha, um padre foi preso porque errou, mas é assim, pecou, fraquejou, explica. É melhor você, pai, explicar dentro da doutrina do que esperar os colegas na faculdade explicar para eles. Então, é a gente criar raízes de fé na vida dos nossos filhos, para que quando eles chegarem lá fora, o mundo não os arrebate. Eu tenho, como vocês sabem, 2 filhas, né? A mais velha, 17 anos, faz 2 faculdades, já trabalha para ajudar, né? E tem a outra de 14 anos que estuda. Eu digo que trabalha também, mas trabalha ajudando a gente aqui a fabricar os textos, né?
passou correndo aqui baixada, viu? É a mais velha, a Poliana. Quer dar um bom dia? Ela tá com o dedo assim, não. É porque acordou agora, tá com o cabelo daquele jeito, né? Mas a gente precisa ensinar os nossos filhos. Então, eu tô gravando para vocês aqui, mas aqui tá a mesa, né? Aqui da sala, do lado, tá uma bagunça que só Jesus, né? É porque os nossos trabalhos, a minha casa só tem uma sala, entende? Você chegou em minha casa, o lugar que você fica é só essa sala. Nessa sala eu recebo as visitas, nessa sala almoço os padres e a gente quando vai almoçar. Depois entra aqui no corredor, tem a cozinha e o meu quarto ali, um outro quarto pequeno de visita e o quarto das meninas lá fora. Mas é só uma sala única na minha casa. Então, como o espaço aqui é maior, tudo é aqui, as coisas que vai imprimir, cartas para mandar para as pessoas da associação, os textos que são feitos, fabricados aqui mesmo, tudo é feito aqui, pense. Se eu virasse a câmera e mostrasse para vocês aqui, a minha filha está ali fazendo assim com o dedo. Não, mostra não, né? Mostra não. Não vou mostrar não, porque até eu estou achando que o negócio hoje aqui está pesado, né? E fui eu que fiz a bagunça todinha aqui. Mas daqui a pouco eu arrumo antes que a Priscila acorde e veja aqui, né? Mas eu desejo que o seu dia seja assim, sabe? De braços abertos para acolher toda a graça de Deus. Nossa Senhora fique com você, com sua família. Que a gente mantenha firme e acesa a chama de nossa fé. Reze por mim. Terça-feira estarei em missão em Maceió, às 7 da noite, no Colégio Diógenes Jucá. Próxima semana, ou seja, de hoje a 8, eu já estarei à tarde chegando à Itália para uma missão de 3 dias, né? E conto com as orações de vocês. Então vamos continuar trabalhando para ajudar Nossa Senhora. Não é fácil, irmão. Reza por mim. Eu tenho os trabalhos, eu tento fazer as coisas para lá adiante, quando tiver velho, sobreviver e não passar dificuldade, mas as coisas, a missão não deixa, e aí os tempos que sobram não é suficiente, mas Nossa Senhora vai me dar essa graça. Eu peço essa oração de vocês, tá? Hoje, domingo, dia do Senhor, por favor, não perca a Santa Missa. Eu não fui à missa agora de manhã, vou às 11h30, lá no povoado do Galhardo, né, que é um distrito de Feira de Santana, porque lá vai ser batizada minha sobrinha hoje, né? Então, que o Espírito Santo seja constante na vida desta criança para se tornar uma criança santa, uma adolescente jovem que sirva fielmente a Deus. Deus abençoe aos pais, o Cacá e a Cláudia, e a avó Cici, minha irmã, e estaremos lá para testemunhar essa graça de Deus na vida